Boa tarde, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? A nossa aula de hoje, então, ela começa com geografia. Eu vou mandar para vocês um link de uma historinha do Chico Bento, tá? E ele vai falar um pouquinho lá sobre o lugar onde ele mora, que é a zona rural, né? Depois que vocês assistirem esse filme, vocês vão descrever algumas coisas que tem lá no lugar onde Chico Bento mora, tá? Bem pequeno, bem simples no caderno, só escrever lá como é que é lá na fazenda, lá na zona rural, lá onde ele mora, tá? Depois, a gente tem língua portuguesa, páginas 19 e 20, tá? A gente vai fazer um cartazinho, porque nós estamos estudando cartaz, né? Cartaz de campanha educativa. Então, a gente já fez um cartaz que é sobre o nosso projetinho, né, da reciclagem, né, a gente fez aquele vídeo lá, a Pro tá aprendendo ainda a mexer no vídeo, né, lá no aplicativo. E daí agora nós vamos fazer outro cartazinho, tá? Então lá diz assim, ó, reúna-se com mais de 2 colegas, então não é com os colegas, então vocês vão fazer então com os familiares em casa, tá? Crie um cartaz para ficar exposto no mural de sua escola. Vamos fazer este cartaz, tá? Pedir de novo para a mãe tirar uma foto bem bonita, mostrando o cartaz, que mostra bem o rosto de vocês e bem o cartaz também, tá? Depois vão mandar para Pro, tá? Não precisa gastar dinheiro com cartolina, pode ser uma folha de ofício que tem em casa, se tiver cartolina tudo bem, tá? E vocês vão mandar para Pro no privado isso, tá? Vocês guardem este cartaz enroladinho, tá? Porque na volta eu vou pedir daí pra gente colocar lá na escola, tá? Então deixem ele guardadinho, ele vai valer uma notinha para vocês também para língua portuguesa, tá? Então ali, ó. O objetivo é alertar o leitor sobre a importância dos pedestres adotarem um comportamento seguro no trânsito. Então, os pedestres são as pessoas que caminham lá, né, no trânsito, né, que não tá dirigindo é pedestre, né, se não tá dirigindo, não tá em moto, não tá em bicicleta, tá caminhando, é pedestre, tá? O público leitor do seu cartaz são os alunos do ensino fundamental da sua escola. Então, tem que fazer bem simples, porque os pequenos lá do pré, do primeiro ano, do segundo ano, eles têm que entender o que tá escrito ali, então tem que ser bem simples esse cartaz, tá? Preparação. Separem o material necessário para fazer o cartaz. Cartolina branca ou colorida. Não precisa ser cartolina, pode ser só uma folha de ofício, tá? Lápis preto, porque primeiro a gente faz o cartazinho ali com lápis, né? Lápis de cor, giz de cera ou canetas hidrográficas. Depois que vocês escreverem o que vai no cartaz, a gente passa por cima do que escreveu de lápis, daí quando mostrou pra mãe, tá certo, ou mandou uma fotinho pra Pro, tá certo, vocês passam por cima, né, pra enfeitar, fazer algum desenho, enfim. 2. Pesquise em sites, revistas e jornais os direitos e deveres do pedestre. Escolha um deles para constar em seu cartaz. Anote aqui. Então, vocês vão lá pesquisar e vão anotar uma frase só, porque assim, ó. Aí vão dizer, ai, Pro, mas daí tu não ensinou a fazer o cartaz antes. Não, eu queria ver qual era a noção que vocês tinham de cartaz, para agora a gente aprender certinho, que ia ter essa tarefinha aqui em língua portuguesa, pra gente aprender direitinho como é que se faz cartaz. Cartaz vai sempre só uma frase principal. Não vai um texto, não vai um monte de coisa, um monte de figura. Bota uma frase bem no centro e bota uma figura, um desenho, pode ser recortado de alguma revista, pode ser desenhado, tá? Como vocês quiserem. 3. Lembrando, né? Desenho do jeitinho de vocês. Eu gosto das coisas feitas bem do jeitinho de vocês. Não precisa ser uma coisa perfeita, tá? Maravilhosa, profissional, tá? Bem desenho de vocês. Eu gostei muito dos cartazes que eu recebi da reciclagem pra gente fazer o nosso vídeo, tá? 3. Escolha uma frase para ser a principal do seu cartaz, que é o que eu falei, né? Uma frase dessa que vocês pesquisaram. Lembre-se de que ela deve ser curta, não é então um monte de coisa, não é um texto. Chamar a atenção do leitor, uma coisa que chame a atenção. Transmitir a principal ideia sobre o comportamento pedestre. Então tem que transmitir a ideia principal da campanha. Faz de conta que a gente está fazendo uma campanha, tá?
Anote a frase no espaço a seguir. Daí, o que é a frase que vocês escolheram, vocês vão anotar aqui. Lá na parte de trás, a gente tem a parte da produção do cartaz. Façam a primeira versão do cartaz, considerando as observações a seguir. Considerem o tamanho do cartaz. Uma cartolina, meia cartolina, não precisa ser cartolina, pode ser uma folha de ofício, aquelas folhas coloridas que a Pro mandou, quem pegou o material lá, tá? Distribuam nesse espaço os elementos essenciais. Texto escrito e imagens. Então, vão colocar onde? Ideal que seja, acho que bem no meio, né? A frase, colocar, se tem algum desenho, bota mais embaixo, né? Ou mais para cima e bota ali bem no meio, um pouco mais para baixo a frase, tá? Verifiquem se o tamanho das ilustrações e do texto é adequado à leitura. Imagine que uma pessoa a uma distância de uns 3 metros deverá conseguir ler o cartaz. Então, tem que ser uma letra grande, por isso que não pode ser também uma baita de uma frase, né? Usem algum tipo de destaque, tamanho de letra, cor da letra, para ressaltar a frase principal. Confiram se a imagem está relacionada ao texto escrito. Depois tem a avaliação. Releiam e verifiquem o que precisa ser mudado ou corrigido. Há texto escrito e imagem no cartaz? Sim ou não? Só marcar um xizinho como vocês já fizeram em outras atividades do livro. Foi dado destaque para a frase principal? Vocês colocaram bem visível? Sim ou não? O cartaz alerta o leitor sobre um importante dever do pedestre? Sim ou não? A imagem do cartaz está relacionada com o texto escrito? Sim ou não? As palavras estão grafadas de maneira correta? Escreveram certinho? Sim ou não? 6. Façam a versão definitiva do cartaz. Daí pode, né, depois que a mãe, o pai, enfim, quem tá ajudando vocês em casa corrigiu, tá certinho, ou mandou foto pra mim, eu disse que tá certo, que é pra escrever, podem passar a canetinha por cima e tá pronto o cartaz. 7. Deixem um cartaz exposto no mural da escola, a gente não vai fazer agora, tá? Vamos fazer depois, guardem o cartaz com vocês então, tá bom? E a nossa aulinha de matemática é bem simples hoje. Decomponhe os numerais em unidade, dezena e centena. A gente já sabe fazer isso, né? Vamos lá, vamos colocar quantas unidades, quantas centenas, quantas dezenas, como a gente sempre fez, certo? Então tá bom. Até amanhã então. Um beijo. Qualquer coisa me chamem, tá?